Porque quando a gente está diante da morte, quando a gente está diante de uma situação que ou é vencer ou é morrer, a gente é obrigado a caçar um jeito. E é uma solução que sempre teve à nossa disposição. É sério, a gente tem que pensar o seguinte, não pode haver divergência na sua conduta. Se você fala, eu faço isso, as pessoas esperam que você faça isso. Por exemplo, eu uso roupa preta. Todas as vezes que as pessoas me encontram na rua, ela fala assim, caramba, você usa roupa preta mesmo. Por quê? Porque ela vê um hábito, um ritual, quando ela vê que você cumpre, ela fala, caramba, é de verdade mesmo. Aí você aparece com uma amarela e fala, caramba, meu, é uma coisa tão simples que pro cara, se tá fluindo, tá beleza, mas quando você quebra, por menor que seja, a pessoa começa a questionar todas as outras coisas que você fala. Uma coisa tão simples, por exemplo, a professora de inglês chegou pra mim e falou assim, Thiago, eu falei que eu gostava de chegar em cima da hora, eu não era tão pontual. Eu falei isso com vocês, né? Eu tenho o costume que eu gosto de chegar em cima da hora, eu não gosto de perder tempo. Eu fico pensando, se eu chegar, 20 minutos antes, eu vou estar lá perdendo um tempo que eu poderia estar usando pra outra coisa. Aí minha professora falou assim, quando você chega com antecedência, as pessoas te respeitam mais. Aí eu falei, beleza, professora. Você viu? Ficou o som certinho, né? Tu deveria fazer efeitos sonoros pra desenho. Não é? Essas coisas. Tipo, você já viu de explosão? Hã? Eu vou fazer. Não. Depois eu mostro os outros. Tem da motocicleta, tem vários. E ela falou assim, quando você chega com antecedência, as pessoas te respeitam mais. Marcou 9 horas, 9h05, você fala, já tô aqui. Você fala, caramba, ele já tá lá. As pessoas percebem que a sua palavra não faz curva. Se ele falou 9 horas, é 9 horas. Se ele falou, eu só uso o cabelo assim, você não pode aparecer com Black Power. Ou seja, por menor que seja, lembra daquela... Tem muita gente que bate no peito, os caras mais antigos falam assim, eu lembro, na minha época não era contrato não. Palavra tinha valor. Como é que eles falavam? Contrato era no fio do bigode, entendeu? Quando falava, a palavra não fazia curva. Falou, é isso aí. Só que hoje em dia as coisas estão se perdendo, tudo é na base do contrato. Você não pode confiar tanto nas pessoas. E quando as pessoas percebem que você cumpre a risca, por menor que sejam os detalhes, elas te respeitam mais, entendeu? Então é por isso que quando eu falo que eu uso roupa preta, eu uso realmente roupa preta. Às vezes eu até compro outras roupas, mas eu fico pensando, putz, eu não quero que as pessoas, sabe? Você tem que usar só nas festas de dentro de casa, né? Quando for dentro de casa, sem nenhum tipo de filmagem, tá ligado? Mas não, cueca eu uso outras cores. Aí pode, né? Umas verde-limão, quem vê não acredita. Fala, caramba, não era só preto. É porque à noite, né? A noitão no escuro tem que ter um chamariz, né? Eu tava estudando o livro Arte da Guerra. Quantos aqui já leram o livro Arte da Guerra do Sun Tzu? Fora o Wallace, que o Wallace fala assim, você já leram o almanaque? Sabe aqueles almanaque que os caras entregam na tua casa? Que vem... Já leram a enciclopédia de Asa? Você já leram a enciclopédia Barça, a 7ª edição, 1998? Eu já. Medicina de AZ. Medicina de AZ. Já leram o papiro da época Os escritos do Mar Morto. Então, eu tava estudando ontem o livro A Arte da Guerra do Sun Tzu. Esse livro, ele foi escrito... Vamos lá, tomara que eu não erre. Se eu errar, me perdoe. Esse livro foi escrito em mais ou menos, acho que 500 anos antes de Cristo. Sun Tzu, ele foi um general japonês. Pelo nome, você vê que era de lá, né? Sun Tzu. O que é africano? Não é. Ele é um general e ele foi um general lendário. E os escritos dele foram escritos em madeira. Numas tirinhas de madeira assim. E ficou escondido por muitos anos. Muitos anos. E era passado só de imperador para imperador. Por quê? Porque eles julgavam que esse conhecimento era tão valioso, mas tão valioso, que não era qualquer retardado que poderia ter acesso. E quem tivesse acesso poderia ter um poder ilimitado na mão. Então eles esconderam esse livro durante muito tempo. E aí depois esse livro foi traduzido e tal. Que não era um livro, né? Porque é até estranho, porque era um monte de pedaço de madeira, que era um livro, né? E aí depois de anos eles pegaram esse livro, traduziram e tal. E hoje esse livro ele é usado por treinadores, por técnicos, por políticos. E o livro se chama A Arte da Guerra. E nesse livro, ele te mostra absolutamente tudo o que você precisa saber para vencer uma guerra. E se a gente entender que a nossa vida também não deixa de ser uma guerra, absolutamente tudo o que se fala nesse livro se aplica. Vi um documentário ontem sobre isso, né? E tem um caso muito curioso que fala que o Sun Tzu, ele tava num período lá da guerra que o exército dele era visivelmente menor que os outros caras. E tem algumas regras que você não pode contrariar. Ele fala, por exemplo, nunca ataque um inimigo que estiver acima de você, ou seja, se o inimigo estiver numa altitude maior que a sua, por exemplo, no alto do morro, nunca ataque, entendeu? Por quê? Porque geograficamente falando, você tá em desvantagem. E nesse caso, geograficamente falando, ele contrariou a própria regra dele. Uma regra que ele não dele, mas ele percebeu que se você fizer isso, você tem vitória. Só que ele contrariou uma regra dele por causa de outra regra dele. E que regra que é essa? É uma regra que também tá explicada no livro Quem Pensa Enriquece. Tem uma parte no livro que fala assim que tinha um general, aconteceu a mesma coisa com o Sun Tzu. Eles
pegaram, era um monte de navio, vários navios. E aí eles atracaram pra poder guerrear com os caras, né? Atracaram, botaram todos os barcos. Era vários barcos. Só que o exército deles também era visivelmente menor, tinha bem menos gente. E aí o general, os caras desceu do negócio, tal, e pá, daí o cara falou assim, bota fogo nos barcos. Os caras, tipo, oi? Bota fogo nos barcos. Ele, não, ô, seu general, você não tá compreendendo. Nós veio com eles, farsa. E se nós botar fogo, nós não volta. Ele, exatamente isso. Bota fogo nos barcos. E daí que vem aquela frase, né? Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. E ele chegou pros caras e falou assim, bota fogo nos barcos, porque agora ou é vencer ou é morrer. E aí no livro A Arte da Guerra ele explica exatamente qual que é essa estratégia. Ele fala assim, quando os soldados estão diante da morte, eles se transformam da noite para o dia, do dia para a noite, lutando com todas as forças para vencer. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está diante da morte, quando a gente está diante de uma situação que desafia a nossa realidade completamente, por isso que fala que você tem que sair da sua zona de conforto. Quando você está numa situação que realmente ou você toma na bunda ou você faz alguma coisa, já reparou os caras que ficaram, os caras de sucesso, independente da área dele, os caras de sucesso normalmente eles vieram de uma situação horrível, terrível. Ou o cara era morador de rua, ou a mãe passou por um câncer. Quando o cara ele passa por uma situação que é extremamente difícil, é justamente ali que as coisas mudam. Porque quando a gente está diante da morte, quando a gente está diante de uma situação que ou é vencer ou é morrer, a gente é obrigado a caçar um jeito. E é uma solução que sempre teve à nossa disposição. Só que por a gente ter uma migalhinha, a gente se apoia na migalha, sabendo que a gente poderia ter todo o alimento do mundo. E aí teve outra coisa que, em paralelo, só pra gente poder finalizar, teve outra coisa que eu tava vendo, eu não sei se é uma lenda, eu não sei se realmente isso acontece, depois vocês pesquisam e vocês vão me falar. O pessoal do Japão, a gente sabe que os caras gostam de qual que é a comida que os caras mais comem? Peixe. Os caras gostam muito de peixe, né? E aí os caras gostam de comer peixe fresco. Só que tanto eles comer peixe, eles começaram a comer todos os peixes disponíveis. E chegou uma hora que em volta ali de onde eles moram, acabou os peixes bons. Falou, pô, e agora? O que nós vai fazer? Falei, só ir pra mais longe e pescar os peixes. Eles iam pra mais longe, pescavam os peixes, colocavam dentro do barco e trazia. Só quem comia falava, putz, mano, não é mais igual o peixe, né? Porque mata o peixe, aí o peixe vem viajando e tal, não tá a mesma coisa, né, mano? E aí os caras falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos congelar os peixes. Congelava os peixes e não dava certo. Não é igual, velho, não tá fresco. Falou, então, já sei, a gente pode criar um tanque dentro do barco. Eles vêm vivo de lá, não vai morrer e vai ficar fresco, né? Fizeram isso aí. Quando chegou, os caras comiam e falavam, mano, esse peixe não tá legal. Falou, mas qual é que é? Falou, mano, é que os peixes ficam parados, né? Você bota eles lá, um monte de peixe um amontoado no outro, eles ficam ali todo, né, moonwalk ali, todo coisadinho, não vira. Os caras falaram, puta, mano, o que nós vai fazer pra esses peixes nadar e ficar fresquinho até chegar? Os caras, opa, vamos colocar um tubarão no tanque. E aí nasceu a parada, essa expressão do tubarão no tanque. Não sei quantos já ouviram. Os caras colocavam um tubarão no tanque, porque com um tubarão no tanque o peixe fica parado? Mas nem ferrando, eles fizeram um cálculo. Falou, pô, o tubarão vai comer uns peixes, mas não vai comer tudo. Isso vai ser o suficiente, vai ser o bastante para fazer com que os peixes continuem nadando o tempo inteiro. E por isso que normalmente a maior parte das pessoas de sucesso tiveram uma vez na vida um tubarão no tanque. Tanto que se você for ver essas empresas que abrem franquia, por exemplo, franquia do KFC, franquia de qualquer coisa, da Boticário, esses caras eles estudam muito bem quem vai ser a pessoa que vai comprar essa nova franquia. Porque eles preferem um pai de família, alguém que quer criar um novo negócio, eles não querem investidor. Tipo, eu tenho 200 mil aqui, eu quero investir numa franquia da Boticário. Não, a gente não quer você. Cara, então, eu acabei de sair do meu emprego, eu peguei o meu acerto, eu tô tentando uma nova coisa com a minha família, eu e minha esposa, a gente tá determinado, meus filhos falaram que vai ajudar, demorou, a gente quer você. Por quê? No mundo real, as pessoas, os grandes empresários, as grandes corporações, os grandes administradores, eles perceberam que quem não tem um tubarão no tanque se dedica muito menos. É por isso que a gente precisa se desafiar. É por isso que a gente precisa realmente, não quer dizer dar um passo maior que a perna, mas muitas vezes a gente precisa dar um salto para descobrir se o chão vai aparecer. Às vezes a gente só quer ir no que é seguro, a gente só quer ir no que é certo, a gente não troca o certo pelo duvidoso, mas muitas vezes é o duvidoso que vai fazer a gente crescer. Então, quando eu saí de Maringá, vendi todos os meus móveis, tudo, eu vim sem nada, com uma mão na frente e outra atrás para São Paulo, com o cartão de crédito
a gente não tinha dinheiro pra pagar o cartão de crédito, ele falou, a gente vai arrumar o dinheiro pra pagar esse cartão de crédito. A gente passou o Airbnb no cartão de crédito, falou, pô, a gente tem um mês garantido, vamos ver o que a gente consegue fazer. A gente não tinha dinheiro pra pagar aluguel, a gente não tinha dinheiro pra pegar metrô, a gente não tinha dinheiro nem pra comer direito, comendo pão com margarina. E a gente falou, mano, ou é vencer ou é vencer. Não tem outra possibilidade. Eu não vou voltar a morar com o nosso pai, com o nosso... Primeiro que se a gente voltar pra Maringá, nós não tem nem dinheiro pra alugar uma casa lá, nós com o nome sujo, tudo ferrado, tudo zoado, o que nós vai fazer? E eu já tinha passado por muita coisa boa na minha vida e tudo foi por água abaixo. Várias coisas aconteceram na minha vida que a gente ficou no buraco. A gente falou, e agora, o que a gente vai fazer? E foi nessa hora que a gente foi obrigado a procurar um jeito. Entende? Procurar uma solução não é mais uma opção. Eu fui obrigado a encontrar uma solução. E é justamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se desafiar para ser obrigado a encontrar uma solução. E quando a gente se obriga a encontrar uma solução, a gente descobre que a gente tem superpoderes que a gente desconhecia. Então, ou seja, o próprio Sun Tzu fala na Arte da Guerra, fala, cara, quando os soldados estão diante da morte, eles se transformam do dia para a noite. Então agora eu pergunto, qual que é o tubarão no nosso tanque? Será que a gente tá com o tanque de boaça lá? Tá de boa, tá tranquilo? Ou a gente tem realmente um tubarão no nosso tanque? A gente tem realmente um grande desafio, uma grande meta que a gente colocou pela nossa frente que faz com que a gente corra atrás? Ou a sua vida tá tão pacata, tá tão de boa, tá tão sossegada que tipo... e você quer saber? Quem são as pessoas que provam o sabor do seu peixe? O mundo! E o mundo olha pra você e fala assim, não é fresco, né? Não é... É diferente, ele não é foda, né? Não sei, não consigo explicar. Você olha, esse aqui é outro, é foda, mas ele não é tão foda. Por quê? Porque você não tem um tubarão no tanque. Tanto que os grandes empresários, eles procuram o brilho no olho. E o brilho no olho vem de quem tem um desejo ardente. E normalmente o desejo ardente vem de um tubarão no tanque. Então, se não existe o tubarão no tanque, se ainda a gente não tá pelo ou é vencer ou é morrer, a gente precisa literalmente botar fogo nos barcos. Qual que é o barco? Talvez o barco é, sei lá, um casamento. Não, mas o pessoal não vai acabar com os casamentos aí, pelo amor de Deus. Aguenta aí, espera mais um pouco. Mas às vezes o barco é uma relação, às vezes o barco é uma empresa, talvez o barco é a companhia da família. A gente precisa botar fogo nos barcos. E quando a gente botar fogo nos barcos, a gente vai mudar do dia pra noite, a gente vai descobrir poderes que a gente não tinha, a gente vai construir coisas que a gente nunca fez. E a gente vai realmente descobrir o poder ilimitado que corre nas nossas veias e a gente não sabia. E é isso.